Nossa próxima pergunta, né? Como que você vê essa mudança da campanha, né? Daquela época que você começou para hoje agora, né? O que Totalmente que diferente. mudou? Ficou mais fácil? Ficou mais barato, né? Até porque Não, a não. minha Vem campanha cá. foi muito rede social. Mas deixa eu te contar. Aí é que tá. Quem domina, domina e vai embora. Quem não sabe, dança. Então, eu sou daquilo, do contato pessoal, daquelas reuniões que você fazia. E, bom, é um negócio muito doido isso, não existe mais. Você vê um cara igual esse Nicolas, tem 1,5 milhão de votos. É um negócio muito doido, essas coisas, né? É, acho que hoje ele é um exemplo, assim, né? Dessa forma de cativar as pessoas. Eu lembro que ele teve em Uberaba uma multidão na Praça da Abadia e Uberaba votou nele. Ele teve muitos votos aqui em Uberaba, né? Se não me engano, 18 mil. E cativou tudo na rede social. E Uberaba ficou sem deputado. Isso mudou muito também o custo da campanha, né? Até Sim. entra muito naquilo que a gente falou, né? Às vezes você não precisar mais daquelas doações que você precisava Sim. para conseguir atingir Sim. muitas Sim. pessoas. É, porque a rede social dá uns caras que hoje acham que entende, que sabe de tudo, né? E não é bem verdade, mas tem também. Houve um aprendizado. A rede social, ela democratizou o conhecimento, não é Sem verdade? dúvida. Democratizou o conhecimento. Ela deu Né? voz às pessoas inteligentes e também aos idiotas. Claro, é isso mesmo. É isso mesmo, né? E hoje, eu faço parte de um grupo aqui, política aqui de Uberaba. Rapaz, é uma discussão. 2024. Eu fico impressionado. Política 2024. Eu fico impressionado. Você olha, eu olho lá um pouquinho, né? Recentemente, eu acho que o senhor mandou um áudio falando sobre a possível solução para os aeroportos. Eu também faço parte desse grupo e eu ouvi o seu áudio. Rapaz, aí, assim, em 6 horas tem 200, mensagens. 300 mensagens, né? É loucura, né? Loucura. Mas é essa participação, eu acho isso legal, né? Eu também acho bacana. Mas Eu tem que saber acho. filtrar isso, né? Tem. Aí, eu acho que o melhor perfil de candidato majoritário é o cara que é coerente. Eu acho que essa questão da coerência, ela vai falar muito fundo. Concordo. Coerente. Porque a rede social arrebenta com o cara, né? Incoerência na primeira. O cara traz um negócio lá que você publicou 3 anos atrás. Você pensava assim. Exatamente. Você pode mudar, mas o cara acompanha, o cara sabe, né? E antigamente você conseguia fazer uma campanha, nem só campanha também, mas tocar o seu mandato. Você visitava países e às vezes falava algumas coisas. Você fazia reuniões, falava outras coisas, enfim. Tentava agradar públicos específicos. E hoje com a internet a informação chega rápido. Você acha, por exemplo, que o Lula hoje tem sofrido o que ele não sofreu lá atrás muito por conta disso? Porque o Lula é um grande orador, né? E ele, assim, às vezes ele vai em algum público e ele fala alguma coisa, ele vai em um público ali e fala uma outra coisa, e assim, ele ainda não está acostumado com a velocidade da informação, com a internet. Não tem dúvida que é isso mesmo. Caio, eu sou da época do fax, Caio. Quando surgiu o fax, foi o maior acontecimento até aquela época. O que você tinha antes do fax? Telex. Uma maquinona de... Exato. Saía que a fita, né, furada. Viu o fax? Você pegava um papel, você pegava um negócio, botava... O cara recebia... Lá do outro lado. Aquilo foi uma revolução. E era inovação. Era, sabe? Aqui eu brinco. A Uberaba teve um deputado muito bem votado, chamava Eurípides Scred. O fax derrubou o Eurípides Scred. Porque era uma época, ele era assim, ele fazia um discurso na tribuna e mandava outro, mandava cópia de outro, você entendeu? Diferente. Ninguém checava aquilo, era impossível você checar. Então eu fazia um discurso brando. Eu não era um cara... Ele fazia um discurso brando. Não era firme. Mas mandava cópia para os eleitores como se fosse um discurso muito firme contra o governo militar. Ele era mentiroso. E não tinha jeito de... Ninguém checava aquilo. Aí o cara recebia cartinha, né? Ficava feliz, ele lia aquilo, né? Hoje, é uma loucura. Tem informação que você tem disso aqui. Na sua mão, exato. Acho que até alguns vereadores confundem isso hoje, né? Não digo a maioria, mas alguns vereadores ainda confundem a maneira de se comunicar com a população. Porque às vezes ele vai lá na tribuna, numa sessão plenária, e assim, vamos ser sinceros, quem da população que assiste uma sessão plenária de vereador?
E aí, às vezes, ele vai lá na tribuna, faz um discurso extremamente exaltado. E quem que viu aquilo? É muito mais importante, às vezes, o que você consegue trazer para sua rede social, comunicar com o seu público, do que o que você falou numa sessão que tem 30 pessoas assistindo. Mas ele não sabe usar, mas ele, enquanto ele está falando, aí alguém está gravando ele, é o único material que ele usa. Ele possui, exato. Não tem jeito. Aí TV Assembleia, TV Câmara, TV Assembleia. Eu implantei a TV Câmara, da TV Assembleia. Quando você foi presidente? 99, 2000, foi? Aí, rapaz... Você era nascida? Você já era nascida? Você acredita que um dia, rapaz, eu louco, porque o presidente sempre quer acabar a votação rápida, quer fechar aquilo, né? E aí um deputado chega perto de mim e fala, eu tenho que discursar. Eu falei assim, não, já fechou as inscrições, esquece. Não, vamos para a votação. Não, mas eu preciso falar. Eu falei assim, mas por que você precisa falar? Ele falou, minha mulher está desconfiada de mim, ela tem que saber que eu estou aqui no plenário. Tava prestando conta em casa. TV Câmara, TV Assembleia. Rapaz, aquilo ali é onde ele acontece. Exato. E muitas vezes o cara, né, ele se assiste depois, ele quer ver o desempenho dele ali, né? Exato. Então é muito interessante isso. Mas olha, eu acho que vocês que têm o domínio de rede social, vocês têm uma vantagem muito grande. Eu também penso assim, mas eu também, ao mesmo tempo, eu acredito que assim, se a pessoa não consegue dominar essa rede social, ela pode trazer para perto jovens que conseguem dominar e ajudar ela, né, nessa construção. Lógico. E assim, infelizmente, a grande maioria dos políticos ainda não enxergam a importância dessa rede social e não se comunicam com a população. Eu acho que todo mundo sabe a importância, mas não sabe utilizar. Por exemplo, a direita sabe utilizar a rede social com muito mais competência que a esquerda. Mas a esquerda também conseguiu eleger algumas pessoas que sabem se comunicar bem. Sim. Eu acho que a esquerda... Eu vi, assim, eu fui protagonista naquele episódio quando o Janones entrou. Uhum. Ele é um que sabe usar as redes sociais, principalmente o Facebook. A gente só apanhava. O Janone veio e deu uma mudadinha no jogo, entendeu? Ele jogou, né? Que negócio que o Collor seria o ministro, ele soltou um negócio lá no primeiro e tal, né? Aí umas pessoas do PT ficaram chateadas com aquilo, porque papai, eu falei, gente, isso aí é jogo, né? Exatamente. E ele é um cara que domina as redes sociais e acredito que muito da votação dele é por conta disso, né? Com certeza. Total. Cleitinho, senador. Exatamente. Conseguiu ter uma votação extremamente expressiva muito por conta do... Rede social.